A torcida do Santa Cruz segue dando aula. É impressionante como o torcedor coral não para de surpreender, mesmo quando a gente já deveria estar acostumado com esse tipo de demonstração de força. Em menos de 24 horas, o clube conseguiu vender mais de 33 mil ingressos para o jogo decisivo contra o Barra, na Arena de Pernambuco. Isso mesmo. 33 mil ingressos em apenas um dia. Um número que, para muitos clubes, seria um feito histórico. Para o Santa Cruz, virou rotina. Na noite anterior à abertura da venda para o público geral, o check-in dos sócios foi liberado e, já nas primeiras horas da manhã seguinte, as vendas começaram de forma oficial. Por volta das 10 horas da manhã, a bilheteria virtual estava aberta para todos. E em apenas 3 horas, o clube já havia divulgado uma primeira parcial absurda, 23 mil ingressos vendidos. É muita coisa. Um ritmo alucinante. A galera não espera. A torcida não hesita. Mal abre a venda e o povo já corre para garantir o lugar. Mais tarde, por volta das 7 da noite, o Santa Cruz atualizou novamente os números. A nova parcial indicava 30 mil ingressos vendidos. Ou seja, em menos de 12 horas, o Santa Cruz já tinha garantido um público que supera qualquer outro registrado nos últimos tempos por clubes pernambucanos. E quando a gente pensa que esse número já era gigantesco, vem a bomba. No fim da noite, por volta das 10 horas, o diretor de operações Guilherme Leite revelou em uma live que o número atualizado já era de 32.800. Ou seja, faltando 200 ingressos para bater os 33 mil. É um fenômeno. Um movimento de torcida que não se vê em qualquer lugar do país. A operação de venda foi detalhada também com os valores praticados. O setor superior estava sendo vendido por R$ 25, mais a taxa do site. As arquibancadas atrás dos gols, ou seja, norte inferior e sul inferior, estavam a R$ 30, também com a taxa adicional. Já o leste inferior, que tem uma visão mais central, estava por R$ 80 a inteira. A meia entrada, que saiu por 40, evaporou em questão de minutos. Quem entrou depois só encontrou a opção mais cara. E o setor oeste, o chamado Oeste Premium, custava R$ 120. Uma oferta variada para todos os bolsos, e mesmo assim, a velocidade com que os ingressos sumiram foi assustadora. E aí entra o debate. Com esse ritmo de venda, com essa mobilização espontânea da torcida, por que ainda não conseguimos bater o recorde absoluto de público da Arena de Pernambuco? O atual recorde é de 45.500 pessoas, registrado em um jogo do rival, e o Santa Cruz tem esbarrado muito perto disso. Já bateu casa de 40 mil, 42, 43 mil. Mas por algum motivo, nunca passa disso. Parece que sempre falta aquele empurrãozinho final, aquele esforço coletivo para quebrar de vez essa marca. Ontem, o próprio presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comentou sobre isso ao lado de Guilherme Leite. Eles confirmaram que o clube já havia disponibilizado 42.500 ingressos. Ou seja, para liberar a carga total de 45.500, ainda faltava uma reunião com os órgãos competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, para viabilizar a liberação completa da capacidade da arena. E essa reunião ficou agendada para o fim da manhã de hoje. A grande questão é, se os ingressos forem liberados, a torcida vai responder? A resposta já parece clara. Sim. E com sobras. Guilherme Leite afirmou que, se houvesse a liberação da carga máxima, ele não tinha dúvidas de que a torcida coral quebraria o recorde de público. E mais, o próprio presidente afirmou que, se a arena comportasse 50 mil pessoas, a torcida colocaria 50 mil. Não é exagero. É confiança baseada no que a gente está vendo com os próprios olhos. 33 mil em um dia? Isso é nível de decisão nacional. Isso é coisa de clube gigante. E o Santa Cruz, mesmo na Série D, mesmo enfrentando anos difíceis, continua com essa capacidade de mobilização absurda. Além disso, há um aspecto emocional muito forte nesse momento. Esse jogo pode representar o fim de um jejum de 10 anos sem título. Uma virada de chave na história recente do clube. Uma nova fase. E o torcedor sente isso. Por isso está comprando ingresso com tanta sede.
por isso está esgotando os setores em minutos. A expectativa não é só por uma vitória em campo. É por uma redenção. Uma recompensa por anos de sofrimento, por tantos altos e baixos. O torcedor coral sabe o que representa esse jogo. E ele quer estar presente. O mais interessante é que esse movimento não parte só da direção. Não tem campanha agressiva de marketing, não tem promoção milagrosa. É o próprio torcedor que toma a frente. É o coral que vai lá e garante seu ingresso antes mesmo de saber se vai ter carga extra liberada. É como se a torcida estivesse dizendo: libera, que a gente enche. Não é o clube que arrasta o torcedor. É o torcedor que empurra o clube. Uma inversão de papéis que só mostra o tamanho dessa paixão. Guilherme Leite ainda comentou sobre a logística do setor norte superior, que será ocupado pela torcida visitante do Barra, mas que o clube rival será posicionado de forma bem delimitada, como já foi feito em outros jogos, como contra o Maranhão. Esse cuidado com a organização da arena é fundamental para garantir segurança e conforto para todos. Mas mesmo com essa limitação de espaço, o objetivo é liberar todos os outros setores e atingir a capacidade máxima possível. E aí vem um ponto importante: o clube precisa incentivar mais essa busca pelo recorde. É necessário que a diretoria abrace essa missão como uma prioridade simbólica. Não se trata apenas de números. Se trata de mostrar para o Brasil inteiro que o Santa Cruz tem a maior e mais apaixonada torcida fora da elite do futebol nacional. Passar de 45 mil pessoas seria a coroação perfeita para essa campanha histórica. Uma imagem que ficaria para sempre na memória do torcedor coral. O próprio presidente falou com convicção sobre isso. Afirmou que, com a liberação total, o recorde será quebrado. Que essa é a meta. Que essa é a hora. E ele não está sozinho nessa. A torcida inteira já demonstrou que acredita. A venda de ingressos não para. A cada atualização, o número só cresce. E com a reunião decisiva acontecendo hoje, tudo indica que o sonho está muito próximo de se tornar realidade. É importante lembrar que o último jogo já havia batido o recorde de arrecadação da história do clube. Mais um indício da força financeira que essa torcida tem. Não é só paixão. É consumo. É engajamento. É movimentação econômica. É um clube sendo sustentado por sua base mais fiel, mesmo em meio às dificuldades. Poucos conseguem fazer isso. E o Santa Cruz está mostrando, mais uma vez, que não é qualquer time. Com tudo isso acontecendo, não tem como não se empolgar. Não tem como não se contagiar com essa onda positiva. O Santa Cruz pode, sim, fechar a temporada com uma marca histórica na Arena de Pernambuco. Basta que a liberação seja concedida, que o clube reforce o chamado, e que a torcida continue fazendo o que já está fazendo com maestria, lotando, empurrando, fazendo história. E se a gente parar para pensar com calma, o que está acontecendo agora com o Santa Cruz é muito maior do que apenas um bom momento de bilheteria. O que está rolando é um fenômeno social, é identidade, é pertencimento. Por que não existe lógica no futebol que explique uma torcida colocar 33 mil pessoas na arena para um jogo de Série D com uma antecedência dessas? Não é só futebol. É amor, é resistência, é história viva pulsando nas arquibancadas. O torcedor do Santa Cruz não está apenas comprando um ingresso. Ele está se reafirmando como parte de algo gigante, algo que sobrevive aos rebaixamentos, aos anos ruins, aos desmandos de gestões passadas. O que o Santa Cruz vive hoje é a prova concreta de que sua torcida é o seu maior patrimônio. E é justamente por isso que essa reta final de temporada ganha uma dimensão ainda mais simbólica. O título da Série D, se vier, vai ser muito mais do que uma taça. Vai ser a virada de página que o torcedor esperava há uma década. Vai ser a consagração de quem nunca deixou de acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. E quando a gente vê a movimentação da torcida para esse último jogo do ano, percebe que o sentimento não é só de euforia. É de alívio, é de esperança, é de justiça por tantos anos de luta. Cada ingresso comprado carrega uma história. Cada lugar ocupado na arena é uma declaração de amor. E se dentro de campo o time tem feito sua parte, fora de campo quem está decidindo tudo é a arquibancada.
É por isso que os dirigentes sabem que precisam liberar tudo o que for possível. A pressão para liberar os últimos 3.000 ingressos que faltam é grande, e com razão. Porque não tem por que segurar. Se a torcida já comprou 33.000 em um único dia, o que são mais 3.000 para esse povo? É óbvio que vai esgotar. É claro que vai bater o recorde. O único obstáculo que resta agora é burocrático. E se tudo der certo nessa reunião com os órgãos competentes, o Santa Cruz vai escrever mais uma página dourada na sua história. Aliás, não dá para deixar de observar como o ambiente em torno do clube mudou. Há poucos meses, o Santa Cruz vivia mais uma de suas tantas crises, com incertezas sobre o futuro, atrasos e desconfiança da própria torcida. Hoje, o que se vê é um movimento de retomada que começa justamente pela arquibancada. Não foi contratação bombástica, não foi milagre financeiro, não foi dirigente salvador. Foi a torcida que segurou o clube no braço e disse: vamos subir, vamos voltar, vamos reerguer essa camisa. E o que começou com pequenas demonstrações de confiança foi se transformando em avalanche. Jogo a jogo, rodada a rodada, o Santa foi retomando o seu espaço. E agora está a um passo de um título nacional. E quando a gente fala em arena cheia, é importante destacar também a dimensão estratégica que esse jogo assume. Estamos falando da possibilidade de bater o maior público da história da Arena de Pernambuco. Não é pouca coisa. Não é qualquer jogo. É um momento emblemático. Um clube que passou os últimos anos sendo desacreditado, escanteado do debate nacional, prestes a ser o responsável por encher a arena como nenhum outro conseguiu. Nem mesmo os rivais em melhores divisões, com mais investimento, com mais visibilidade. Quem está puxando a fila agora é o Santa Cruz. E isso mexe com o brio do torcedor, mexe com o orgulho. A Arena de Pernambuco, que por muito tempo foi questionada por falta de público, agora vê no Santa Cruz a chance de colocar mais de 45.000 pessoas nas arquibancadas. Um jogo que, se fosse olhado só pelo recorte técnico, não chamaria tanta atenção assim. Mas é justamente o que está por trás do jogo que importa. A energia acumulada, o grito preso na garganta, a ansiedade de um clube que quer virar a chave de vez. E não dá para subestimar o poder dessa simbologia. Porque quando o torcedor do Santa Cruz entra naquele estádio, ele não entra apenas para assistir. Ele entra para fazer parte da história. Os números falam por si. A venda acelerada dos ingressos, a movimentação nas redes sociais, a mobilização espontânea das torcidas organizadas e até dos torcedores comuns, que se organizam para comprar ingressos e levar mais gente. O clima é de decisão, de festa antecipada, mas também de responsabilidade. Porque todo mundo sabe que esse é o momento certo. Que esse é o jogo que pode selar um novo ciclo. Um jogo que tem tudo para ser lembrado por muito tempo, não apenas pelo resultado, mas pelo que representa. Guilherme Leite e o presidente Bruno Rodrigues têm deixado claro que estão atentos a isso. O clube, desta vez, parece mais sintonizado com o sentimento das arquibancadas. Diferente de outras ocasiões, quando a sensação era de que a diretoria não entendia o potencial da própria torcida, agora parece haver um alinhamento. O discurso do presidente é firme, a postura é de quem acredita de verdade que é possível quebrar o recorde. E não apenas possível. É necessário. O Santa Cruz merece isso. O torcedor merece isso. A cidade merece ver esse espetáculo. Outro detalhe que não pode passar despercebido é o quanto essa movimentação mexe com o cenário do futebol pernambucano. Em um ano em que os rivais não conseguiram grandes públicos e ficaram longe de conquistas relevantes, o Santa Cruz, mesmo na quarta divisão, pode terminar a temporada como o clube com maior arrecadação, maior média de público e, quem sabe, com um título nacional. Isso tem um peso enorme. É um recado forte de que tamanho de torcida não se mede por divisão. De que tradição e paixão não se apagam com rebaixamento. O Santa Cruz está mostrando que a sua grandeza não é circunstancial. É estrutural. Tá no sangue. Tá na essência. E claro, ainda tem o fator emocional que vem junto com essa reta final. O torcedor do Santa Cruz não quer só um título. Ele quer viver um momento de catarse. Quer poder dizer que estava lá,
que viu tudo de perto, que fez parte do capítulo mais bonito dos últimos anos do clube. E é por isso que os ingressos voam. Porque cada tricolor sabe que esse jogo pode ser aquele jogo inesquecível. Aquele em que a gente conta daqui a 10, 20, 30 anos. Eu estava lá quando o Santa voltou. Eu estava na arena naquele jogo. A pressão agora está com os órgãos responsáveis. A torcida já fez sua parte. O clube também se mostrou preparado para receber essa multidão. O que falta agora é sensibilidade por parte das autoridades para entender que esse jogo vai além de uma partida de futebol. É um movimento cultural. Um grito coletivo de afirmação de identidade. E se tudo correr como se espera, o recorde vai cair. E vai cair bonito, com festa, com bandeirão, com mosaico, com toda a alma coral em campo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Recife está em choque. O que era apenas boato nos bastidores acabou se tornando realidade, e a cidade do Frevo agora vive uma verdadeira tempestade nos gramados. Segundo informações que circulam com força, um dos principais craques do Santa Cruz, idolatrado pela torcida coral, assinou contrato com o Sport, clube rival histórico da capital pernambucana. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores tricolores, que não hesitaram em expressar toda a indignação nas redes sociais e nas arquibancadas virtuais. O jogador, cujo nome ainda é envolto em certo mistério nos círculos oficiais, vinha sendo destaque nos últimos campeonatos e era visto como peça-chave para os planos do Santa Cruz nas próximas temporadas. A suposta negociação com o rubro-negro teria se desenrolado discretamente, sem que a direção coral ou a torcida percebessem os sinais, aumentando o sentimento de traição. Amigos próximos ao atleta revelam que a decisão teria sido motivada por uma oferta financeira irresistível e pela promessa de disputar competições de maior expressão, mas isso pouco acalmou os ânimos na torcida do Santa Cruz. Nas redes, as reações vão do choque ao completo repúdio. Isso é inadmissível. Um dos nossos ídolos se tornando rival? Não dá para engolir, escreveu um torcedor. Outro chegou a afirmar que o clube deveria se preparar para uma onda de protestos e que a situação pode abalar seriamente a confiança da torcida na diretoria. Enquanto isso, o Sport mantém silêncio estratégico, aumentando ainda mais a especulação e o burburinho nos bares, praças e fóruns esportivos de Recife. Analistas esportivos comentam que este tipo de movimentação não é incomum no futebol brasileiro, mas a peculiaridade do caso reside na intensidade da rivalidade entre os dois clubes. Historicamente, Santa Cruz e Sport protagonizam confrontos emocionantes e tensos, e a entrada de um ex-coral no time rubro-negro promete acirrar ainda mais a disputa, criando uma expectativa fervorosa para os próximos clássicos. Ainda não se sabe como será a recepção do jogador no Sport, nem como ele lidará com o peso da pressão da torcida rival, mas uma coisa é certa, Recife não vai esquecer tão cedo dessa transferência explosiva. Entre rumores, insinuações e palpites, o que se desenha é um capítulo quente na história do futebol pernambucano, cheio de emoções, polêmicas e, claro, muita rivalidade. A cidade respira futebol, mas agora com um gosto amargo de traição. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.